Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, vamos para a segunda parte do tema antropologia. Na semana passada, tivemos uma vasta aprendizado, né, sobre antropologia. Falamos sobre o ser homem, né, em um todo, a humanidade, os nomes dados a cada um, né, que conhecemos, e muitas das vezes na Bíblia olhamos e está ali, porque o homem, assim, até mesmo Jó, no livro de Jó 33, ele vai usar esse termo, né, homem, Adão, que ele vai estar relacionando, falando algo ali. Aqui, o capítulo 33, versículo 33, que vai dizer: se, como Adão, descobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Isso é, ele está usando a expressão Adão ali como humanidade. Eu como homem, eu como se fosse uma esfera humana. E isso temos que nos atentar em toda a Bíblia para não pegarmos um texto, por exemplo, como esse, e se, como Adão, como um homem, e as pessoas relacionam a pessoa de Adão. E toda a Bíblia ela vai ter essas divisórias, e aprendemos sobre o ser Adão, né? Adão, falamos sobre Ishá, sobre Jever, falamos sobre o termo, sobre vários termos que são usados, como Gibor, que é relacionado para homem, guerreiro, e o termo, quando vai ser usado principalmente para homem, uma figura masculina, ela é grandemente usado 2.160 vezes no Antigo Testamento como Ish, homem, Ish, Ishá, mulher. Então, temos que tomar muito cuidado com as tradições. Adão, ele vai denotar, né, humanidade, ou um ser humano, ou humano. Aí, Enosh também vai também é o predominante para a humanidade, Enosh. E aí o termo mais usado quando se refere a um homem, a um ser exclusivo do sexo masculino, vai ser Ish. E isso, vamos pegar aqui para dar uma introdução de tudo que foi falado. Falamos sobre a imagem do homem para com Deus e toda a proporção que nos foi dada na tricotomia. O que é a tricotomia? Assim como Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, também como semelhanças, imagem e semelhança, somos dotados em corpo, alma e espírito. Em outras palavras, como falamos aqui, para você deixar bem gravado, usamos a palavra, vamos lá, espírito, em duas palavras. Espírito no Novo Testamento, no grego, pneuma, e espírito no hebraico, ruach, que vai ser uma coisa de sopro. E alma, psique, no grego, né? E corpo, que é soma. E aqui eu quero elencar esses 3 pontos aqui, dizendo, primeiramente, o homem, ele é criado, o ser homem, o homem, ele é criado, primeiro,
O homem é criado para conhecer, amar, servir a Deus. Primeiro, anote aí. Primeiro, o homem é criado para quê? Para conhecer, amar e servir a Deus. Segundo, uma coisa específica do homem. Segundo, o homem é criado para se relacionar com outros seres humanos e termos a oportunidade de exercer domínio próprio sobre a criação de Deus. Uma pergunta que ficou, que me perguntaram, né? Mas eu amo meus animais, meu animal, eu tenho muito aqui. Quer dizer, então, que o animal ele não tem um espírito, para onde que ele vai? Ele vai para o céu, que não sei o quê. E eu quero já deixar de antemão. O animal é uma alma vivente. É alma vivente, corpo e alma. E isso denota, quando vemos, né, sobre a inteligência de muitos animais, mas ele fica naquela posição. O animal, ele é impulsivo. O que rege o animal é impulsivo, o que nos separa, né, da questão homem e animal. Um é racional e o outro é irracional. O animal ele é muito por impulsão. Impulsão de quê? Ele não tem um certo local, como ser humano, para estar fazendo suas necessidades. Impulsão não, instinto. Por instinto, desculpa. Instintivo. Demarcar territórios. Ter a noção de que quem é o dono dele, uma vez que ele tem uma pessoa como dono, quem se aproximar do seu dono, a primeira coisa é proteger o seu dono e atacar quem não é o seu dono. O ser humano não pode ser irracional a esse ponto. Por mais que você tenha ali, seja servo, que seja, você tem que ter um equilíbrio, e isso nos diferencia de saber o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. E uma coisa que nos chama a atenção é essa relação entre nós. O homem, primeiro, né? Ele é criado para conhecer, para amar e servir a Deus. Em segundo, para nos relacionar uns com os outros. Um com os outros. Respeitando uns aos outros. E nem tanto que a Bíblia vai falar isso alargamente. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Suportai-vos uns aos outros em amor. A Bíblia vai relatar isso em sequência e muitas vezes vai estar falando sobre o homem saber lidar com o que está juntamente com ele, com o outro. E aí, como a esfera da antropologia ela é ampla, como foi falada na semana passada, talvez se você não pegou, anote aí. A antropologia ela tem algumas áreas que precisam ser muito bem estudadas e trabalhadas. A antropologia cultural, a antropologia social, a antropologia biológica e física,
a antropologia linguística e a arqueologia, que vai nos trazer cada uma dessas vai nos trazer um dinamismo sobre o ser homem, que vai estar falando sobre culturas diferentes, e isso é uma aula muito boa. Gente, a antropologia, ela não se limita só aqui. Ela é muito extensiva. Relações humanas. Ela na área das relações humanas, que é outra matéria que precisa ser muito bem trabalhada, e aqueles que são missionários, aqueles que têm um chamado pastoral, aqueles que têm um chamado diante da obra de Deus, eu creio que precisa passar por antropologia, relações humanas, psicologia geral, psicologia pastoral, porque lidar com um ser humano não é eu entender o que eu quero e simplesmente impor as minhas regras para o que outros acatem. Mas por que eu estou falando isso? Principalmente na área da missiologia, que tem crescido, missionários para tudo quanto é lado. Eu tenho que entender sobre o ser homem em um todo, porque a hora que você for para um país diferente, você vai ter que estudar a cultura deste país. Isso entra em antropologia cultural, antropologia social. Que seja um culto no seu bairro, mas você precisa entender a localidade que você vai levar o evangelho. Tá vendo como é que é extenso? Não é só ser missionário. E aí eu lembro de Paulo fazendo missões. Um homem muito inteligente, culto, falava outras línguas, sabia não só falava outras línguas, mas também entendia a cultura de muitos países que ele iria pregar, missionário Maninho. Ele entendia que ele não poderia ferir certas questões ali. E me chama a atenção quando levanta-se aquela questão da calúnia sobre Paulo, da questão da Diana, da deusa Diana. Se levanta um burburinho ali e levam para um teatro e causam um reboliço ali nos que estão presentes. Ninguém entendia nada do que estava sendo falado por causa de uma pessoa que trouxe aquela coisa toda e levanta um homem ali no meio deles e fala. Ele fala em defesa de Paulo, né? Dizendo, este homem não proferiu blasfêmia contra a deusa Diana. Ele não pegou e falou nada contra isso. Quando pegamos isso daqui, eu exporto para nós, crentes. O quanto que tem pessoas que elas não respeitam a cultura. Já viu pessoas que chegam em um ambiente, olha, que isso aí vai te levar para o inferno, que isso aí que não sei o quê. Olha, essa imagem aí é do diabo, essa imagem... Não precisa. Porque a palavra de Deus, por si, ela já salva. Você não precisa atacar ninguém, nem deuses estranhos nenhum. Agora, imagina se Paulo ataca diretamente a deusa Diana. Ah, isso aí que vocês estão servindo é Deus falso, que não sei o quê. Paulo não sairia dali. Isso daqui é entender a cultura. Eu preciso pregar. Eu preciso levar o evangelho. Mas eu tenho que entender que não é por força nem por violência.
Quando eu fui em Terra Coporã, no Paraguai, ali os índios têm uma cultura muito meio que pesada. E nem tudo você pode falar, não, dizer que está errado. Você tem que tomar muito cuidado. Tem-se vários costumes que, para mim, para você, é errado. Mas a lei moral que rege lá, para eles, isso é uma cultura. É o jeito deles fazerem. E como blindamos, ou melhor, como chegamos até ali para pregar o evangelho? Não é na marra, não é na força, não é tentando empurrar de goela abaixo. Prega o evangelho sem ferir ninguém. E esse ferir que eu estou falando não é questão de falso profeta, não. Estou falando de chegar em uma religião, em um país, chegar em um estado, é você pregar o evangelho. Se você falar que é pecado, a lei moral já vai dizer no subconsciente da pessoa que aquilo ali é errado. Mas você pegar e degladiar-se com a entidade que está ali, cuidado, você pode estar perdendo o foco de levar o evangelho. Perdendo o foco. Bem, eu quero, para não me estender nessa parte, eu quero falar sobre essa questão aqui do perder o foco e o que tem acontecido hoje em muitos lugares. Essa perca de foco, em muitas igrejas, essa perca de foco. Por quê? Porque ao invés de pregar a Cristo, pregar um evangelho, pregar, falar da palavra de Deus, e você não vai encontrar na palavra de Deus uma questão que você vai pregar contra a Umbanda, Quimbanda, usando os nomes ali. E é um dos motivos que eu sou inteiramente contra o crente que pega o púlpito, ou que pega uma oração, que pega alguma coisa para fazer, e tudo que ele sabe fazer é degladiar a religião. Então, não precisa você ofender a religião de A ou de B. Faça a sua parte, fale de Jesus. Ao invés de vocês fazerem essa oração, ao invés de você fazer uma oração falando do nome de entidade, falando da religião de A, de B, porque isso virou uma tônica. Em muitos de nós. Ao invés de pregarmos o evangelho, a gente quer falar de A, de B, de C, e de entidade A, de entidade que foi em tal lugar, de entidade... Eu falo sem medo de errar. Isso daí não é oração para crente fazer. Primeiro que você não está exaltando o nome de Deus. As nossas orações precisam ser levadas a Deus, exclusivamente. Qual entidade A ou qual entidade B que está sendo inserida ali, não interessa. Sejamos crentes maduros, inteligentes, crentes que vão se direcionar para algo que Deus quer falar com aquele povo. E como é que você vai ganhar almas para Jesus se você degladia com tais pessoas? Isso, sabe por que acontece muito? É porque faltou na escola bíblica ou faltou no culto de ensino que você não pode degladiar pessoas. Ou ferir, né, a entidade de A ou de B. Por si, essas coisas já serão reveladas. Um exemplo,
Vamos trazer Daniel para a história aqui. Daniel e seus amigos. Você não vê Daniel se degladiando com a estátua? Quando é questionado, ele fala, olha, não vamos servir. Com as minhas palavras, eu sirvo um Deus verdadeiro, eu sirvo um Deus. Os amigos de Daniel vai falar, rei, sobre isso, não precisamos falar contigo. Então, ele ofendeu? Não, ele simplesmente se opôs a algo que estava sendo ali imposto para eles fazerem. E eles ficaram na deles e entregaram a Deus. E Deus livrou. Lemos a história. E Deus livra. Então não precisa você ficar, porque é o rei da Babilônia, porque... Ei, baixa a bola, prega o nome de Cristo, fala a palavra, para de ficar porque está lá na Mata Virgem, porque está no tal lugar, porque está nisso, porque está... Aprenda a ser crente, cristão. Cristão lê a palavra, cristão fala de Cristo, cristão precisa entender que você não precisa desses amuletos, essas picuinhas, porque ao invés de você converter alguém, você está causando ira sobre a pessoa que está ouvindo. E eu sei que nessa geração de agora, muitas pessoas nem se atentam a isso, porque ensinaram um montão de crente a orar assim. E a oração não é elevada a Deus. A oração é o quê? Falar de A, de B. Mas vamos seguindo. Sobre a antropologia, eu quero aqui colocar sobre a natureza do homem. Entendendo que o homem não brotou, né, da natureza mediante alguns processos evolutivos, como tem colocado aí, e eu já entro nesse tema criacionismo e evolucionismo. O homem, ele não brotou da natureza, de repente evoluiu ali do barro, foi uma coisa... Como o evolucionismo tem muito colocado, né, a teoria do criacionismo, ela se baseia em que o homem, né, ele tem a sua fase, tem em sua fase uma evolução desde o começo, tanto o homem quanto os animais, tudo que rege aqui, é um processo de evolução. O que era um girino se tornara peixe. O que era peixe depois se tornara um réptil e depois se tornara uma ave, e assim um processo de evolução. E aonde chegamos à questão do homem, que eles dizem que originalmente somos originados do ser macaco, aonde teve uma evolução e tivemos, só que essa evolução deveria, se fosse assim, deveria ter uma evolução muito maior agora no ser homem. Mas vamos lá, para entendermos isso daqui. O homem, ele não brota, ele não brotou da natureza. Apesar de ser tirado ali, é um resultado da ação imediata de Deus, que usou a matéria, entenda isso, ele não brota da natureza, mas apesar disso, ele é um resultado imediato que Deus usou a matéria criada, já existente, para a formação da parte terrena do ser homem, da humanidade. Então, há uma ligação, sim, com a natureza. Há uma ligação, sim, do homem com a terra. E isso precisa ser respeitado. Porém, essa ligação
do homem com a terra, ela não pode ser exageradamente exposta, como tem muitas pessoas que colocam aí essa relação do homem com a natureza, e vemos aí, no tempo de agora, muitos se fazendo de animal, se vestindo como se fosse um animal, abraçando, fazendo rituais na natureza. Precisa-se ter um certo controle nisso tudo. Assim como o homem compartilha com a natureza a constituição da sua essência, da mesma forma a natureza compartilha com o homem as realidades do seu viver. Já denotaram isso? Somos parte da natureza, necessitamos da natureza, como falei, algo que precisamos: água, fruta, a comida. Mas a natureza, por si, não está sobre o domínio do homem, ou melhor, a natureza não está sobre o domínio do homem, mas sim o homem sobre o domínio disso. Dominar-se sobre muitas coisas. A partir do momento que o homem se torna escravo da natureza, escravo de um animal, ou escravo de si próprio, precisa se rever esses conceitos. E por que eu estou falando escravo da natureza, escravo de um animal ou escravo de si próprio? Vamos lá. Muitos homens, em busca do conhecimento, de ter paz, se tornaram escravos da natureza. Viraram nessa religiosidade, ou essa religiosidade que eu estou falando é nessa religação do homem com a mãe terra, como se fala, né? E isso precisa ser conectado. E aí se torna escravo disso. E muitos homens se tornam escravos disso, vivem em cima disso. Então, a natureza meio que te fazendo como escravo, se é essa palavra que pode colocar. Outro ponto é quando o homem se torna escravo de animais. Sim. Essa é a palavra. Talvez você não goste do que eu vou falar, mas tem muitos homens aí, homens, quando eu estou falando, como estamos estudando na antropologia, homens no modo geral, humanidade, mulher e homem. Como eu falei lá no começo, que a Bíblia vai denotar para macho e fêmea uma palavra exclusiva. E qual é essa palavra quando ela vai relacionar para um ser específico, para um homem ou para uma mulher, na característica de macho ou de fêmea? Ish, Ishá. Essa é a característica. E formou Deus Ish, Ishá. Homem e mulher. Mas quando falar sobre o homem aqui, como eu tenho falado, estou falando na amplitude geral. E o homem tem sido dominado por animais. Sim, é estranho ouvir isso. Mas os homens têm deixado ser dominados por animais escravos. O que era um ser para você dominar, dorme na cama com você. Você não consegue. Eu vi uma pessoa que o animal dela tem ar-condicionado, nem ela usa o ar-condicionado. Mas quando ela sai, ela liga o ar-condicionado para o animal dela. É exclusivo. O quarto do animal dela é exclusivo.
tem o ar-condicionado, tem o pet, toma banho de sauna, shampoos caríssimos, e enquanto que isso você vai deixando ser escravo pelo ser animal. Aqui tem até quarto de animais. Eu tenho meu pet. Mas, seguindo, e é escravo, claro, amante de si mesmo, dos seus próprios egos. Escravo de si mesmo. E nesse escopo geral, né, da antropologia, entender cada ser, cada homem, cada mulher, implica em ciência, biologia, química, e assim por diante. Como temos falado, na cultura, no social, na biologia, biológica, né? E físico. A estrutura do ser homem, ela é complexa, gente. Ela é complexa. Não pense você que é simplesmente uma coisinha boba. Não, não. Tem coisas ali que é difícil entender. É difícil uma operação, porque muitas coisas são interligadas, são separadas, mas interligadas. E aí, vamos lá, dizendo nessa parte, a natureza, o homem, ele não não brotou da natureza, porém, ele tem, né, ali as suas características. A antropologia paulina declara, Paulo, a respeito da natureza do homem, ser geralmente feita em relação à salvação. Essa antropologia que acabo de falar é com relação à salvação. O homem não pode esquecer, jamais, que ele é um ser criado por Deus. E entra com essa questão da soterologia, da salvação do homem, da salvação, né? E aí é uma questão ampla, desde lá, dos primórdios, até o presente momento. E aqui eu quero, para estar fazendo uma colocação sobre um todo, né? A Bíblia relata, ela nos mostra alguns sentimentos, algumas coisas que acontecem, e ela vai dar alguns nomes que, quando logo denotamos, sabemos que está falando de uma questão de sentimentos, assim como o coração, como mente, rins, lombos, fígado, o íntimo, as entranhas, são componentes pessoais que atribuem para a capacidade distintivamente humana de reagir certas situações. Uma certa feita em uma pequena discussão teológica, né? E o rapaz não estava conseguindo explicar algumas coisas teológicas, e ele começou a partir para a agressão verbal. Ah, porque pastores? Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Aí eu coloquei nesse sentido. Eu botei, meu amigo, tira o seu rins do debate. Tira o seu fígado do debate. Quando for dialogar, ter um debate, seja sábio, inteligente. Por isso que, quando agimos com emoções, com a nossa emoção, a gente perde muitas batalhas, e batalhas bobas. Porque o nosso intelecto está ali.
à flor da pele. E qualquer coisa que alguém fale com você, você vai não reagir com inteligência, não, com sendo razão, não tendo a razão, mas sim trabalhando as emoções. Aí é colocado nessa questão, tem um RIND, né? Trabalhar mais com a mente. Bem, isso, na aula passada, colocamos 3 pontos, né, que eu quero refrisar aqui, e no começo da aula estávamos falando sobre isso. Que o homem também não pode jamais esquecer que ele é dotado, né, de corpo, alma e espírito. Alma, ou espírito, pneuma, ou ruach, né? E vai depender do texto colocado, ruach hakodesh, Espírito Santo, ou ruach só, espírito. Na nossa tradução de ruach, ou pneuma, vamos detectar quando é Espírito de Deus ou o Espírito do homem pela letra, né? Quando se coloca o Espírito em letra maiúscula, muitos vão aprender sobre isso, sabe-se que está falando do Espírito de Deus. E quando é o Espírito só em letras minúsculas, o E minúsculo, está falando muito sobre o Espírito do homem. Emoção, jeito, sentimentos, né? E aí, o que é o Espírito? Pneuma, ruach. Vai falar muito sobre discernimento, vai falar muito sobre esperança, sobre adoração, oração e fé. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 e 14, vai dar logo uma ligação, logo também para a psique, alma. E o que é alma? Psique. Pensamento, sentimento, vontade, consciência, razão. E no outro termo é corpo, soma, que vai estar lidando especificamente com visão, audição, olfato, tato, paladar. Na aula passada falamos sobre essa somatização, né, no nosso corpo. Muitas das vezes, alguma coisa que acontece nos seus pensamentos, na sua psique, ela vai refletir no soma. Por isso é chamado de psicossomático. Porque o seu cérebro teve aquele pensamento, teve alguma coisa e refletiu no corpo. E também vai acontecer isso no espírito. Às vezes o seu espírito vai estar abalado, abatido, ou ali acontecer alguma coisa. Quantos de nós não fazemos isso? Rapaz, eu estou arrepiado aqui, alguma coisa está acontecendo. Estou com um sentimento meio... Por quê? É o ruach respondendo no soma. E muito desse também o soma vai responder no ruach. Estão entendendo isso? O nosso corpo, num todo, a antropologia, ele é estudado num todo. Não é, Deus quer o meu coração. Não, Deus quer a minha alma. Não, é só o meu espírito. Deus trata com um todo. E aí pesa uma palavra que temos que entender sobre a nossa saúde do corpo. Não adianta você encher a cara com besteira, comer guloseima, gordura, e depois ir lá e falar, porque o diabo está atacando a minha saúde. Não, você mesmo que está atacando a sua saúde. É você que encheu a cara de refrigerante. É você que tem coisas que realmente são. Mas a grande maioria, em elevada escala, é descuidado do homem. E não é só no corpo. Já viu como nós, como cristãos, cuidamos muito do espírito?
e deixamos de lado a nossa psique? Não cuidamos da nossa psique. Sabe por quê? Demonizaram essa questão psicológica. Ah, eu estou com medo, é demônio. Ah, eu estou fraco, é demônio. Ah, eu tive um sentimento de suicídio, demônio. Não, e não é. Se cuidamos da nossa, do nosso espírito, que é buscar conhecimento, estudar, sobe monte, faz jejum, também temos que cuidar da nossa psique. Nos blindar. Principalmente nessa época, nessa era que vivemos, nessa geração que está tudo descontrolado. O que é moral é imoral, o que é imoral é moral. Então, o crente que fica só na questão eu vou cuidar do meu espírito, eu vou no monte, eu vou nisso, eu vou aquilo, eu vou fazer isso, mas só cuida do espírito. Deixa o corpo e a alma para lá, ou a sua psique para lá. Chega uma hora que a conta vai chegar. E muitas das vezes essa conta vem cara. E eu vou, assim, relatar muito dessa conta. Está cuidando muito do espírito. É muita igreja, muito monte, muito santarrão. A casa está ficando para trás. O marido está ficando. A esposa está ficando. Isso é cuidado com a sua psique. Está muito santo, mas acabou o culto, as comidas são as mais variadas possível. Como eu já ouvi várias vezes. Não faz mal, não. Se tiver que morrer, morre mesmo. Mas aí busca muita intensidade para o espírito. Aí o médico fala, reduz aí, o colesterol está alto. Reduz aí. Mas não, eu estou aqui para comer. Tem que comer. Não tem uma fala aí que todo mundo diz que como o crente não bebe, não enche a cara, não está na balada, a rota de fuga do crente é comer. Cuidado, cuidado. Depois não reclama falando que é o diabo agindo na sua vida. E mesma coisa que falamos aqui, interligado corpo, alma e espírito. E você não pode deixar para trás. O corpo vai morrer, vai ficar aqui. Seremos transformados em um corpo totalmente diferenciado, um corpo de glória. Mas enquanto que você está aqui, cuide-se. Enquanto que você está aqui, cuide-se. Para que o seu intelecto, para que até mesmo nessa questão da psique, e vemos muito isso, pessoas perdidas em revelações, perdidas em cultos que não exaltam o Senhor. Mas por quê? Não estão cuidando da sua psique. Não estão buscando uma fonte mais inspirada por Deus. E esses nomes também vão ser dados como carne, basar, alma, Mênfis, força, que é meob, e assim por diante. Tá? Eu quero estar colocando aqui um outro ponto para nos atentarmos e falar aqui, nessa nossa... Indo para o fim, né? Indo para o fim. Que é esse cuidado geral com a alma, corpo. E eu tinha esquecido, eu falei sobre o evolucionismo, mas vamos lá. A parte evolutiva, evolucionista, né, que é muito traga Darwin, principalmente a teoria da evolução de Darwin, vai falar que o homem, ou
que o ser ele vai sendo tomando formas até chegar a uma certa evolução. E nós, cristãos, sabemos. Se você é o evolucionista, é sinal que você não é cristão. E eu estou falando bem claro. Cristão não é evolucionista. Ah, mas eu estudei na faculdade. A faculdade pode te ensinar qualquer coisa. A Bíblia fala que há um Criador que criou os céus e terra e criou o homem. A nossa crença vem de que Deus é soberano e ele criou tudo, todo o universo. Essa teoria, né, evolucionista, ela vai acabar tirando uma peculiaridade específica de Deus. A obra de Deus. E isso não podemos concordar. Até porque a ciência, ela tem anos e anos tentando explicar ou desenvolver-se sobre isso, porém, as bases não são tão sólidas como vemos biblicamente falando sobre o criacionismo. Como é que se afirma a evolução? Me diz aí. Como é que os mundos se formaram? Como lemos em Jó? Como é que se deu as divisões da água, os seres e tudo mais? E eu já conheci pessoas, não sei se ainda tem esse pensamento, sobre evolucionismo, que crente evolucionista. Uma vez que você acredita nessa tese, você está desmerecendo a criação de Deus. E muitas outras coisas que vão ser colocadas aí. Para fechar, eu quero ampliar aqui essas questões, dizendo que o homem ele precisa-se, né, ter todo o cuidado em seu conhecimento, e você vai olhar na biologia, né? Na biologia, na ciência, você vai encontrar a biologia afirma os 2 cromossomos. E quais são os 2 cromossomos? XX e XY, não é isso? Aonde não há uma alteração. Você vê todos os seres e não há uma alteração. Vou explicar aqui uma questão do evolucionismo na aplicação que eles falam, né, sobre essa questão da evolução. Essa questão da aplicação da evolução, eles vão dizer, né, como eu falei, que o girino passou a ser sapo, que sapo é peixe, e aí o peixe réptil, e depois de réptil pode se transformar em um pássaro, e vai tendo essa questão aí da evolução. Mas, desde que o mundo é mundo, desde que olhamos aqui, na esfera bíblica, livros, histórias, aí cavalo sempre foi cavalo. Não podemos pegar, aí sim é uma coisa que temos que tomar cuidado. Mutação é uma coisa. Multar geneticamente um ser é uma coisa, é uma mutação. E mesmo assim, muitas mutações elas não conseguem ir adiante, por ser uma mutação. Vamos falar sobre cavalos. Tem uma série de espécies de cavalos. Quarto de milha,
zebra, tem uma série, mas estão na classificação de equinos, né? Não sei se entra algumas dessas em equino, mas é só raça. O homem, outra questão para quebrar essa questão aí do evolucionismo. O homem, desde o princípio, é homem. Qual é a evolução que tem? Então, a mudança fica por conta de raça, cor, estado, país. Sempre vai ser homem, sempre vai ser homem. O que altera, tanto para animais quanto para o homem, é a raça, espécie. Uns vão ser... são índios, vão lidar mais com a natureza. Outros serão albinos. Então, é raça. Porque o criacionismo sempre foi forte. Porque houve uma criação e Deus fala nos seus sagrados, fala como fez, a expansão que foi feita, e cada um em sua espécie, e fora disso, meu filho, não tem argumentos. Não tem argumentos. Não tem. Certo? E para fecharmos, o que estudamos aqui nesse tempo é falar sobre o ser, homem, antropologia, e eu sei que tem muito mais a se desenvolver nesse assunto, mas é algo só para termos conhecimento aí, assim como a antropologia liga a martiologia, liga a soterologia, a angiologia, liga uma série de estudos que chamamos de estudos sistemáticos da teologia, e vão ter algumas respostas que muitos não conseguem responder. E que ficamos com esse estudo sabendo que quanto mais buscamos o conhecimento, mais necessário é estudar, para que o homem não caia em erros grotescos de estar subjugando ou julgando A ou B por etnia, por raça, nessa questão toda, tá bom? E entendemos que a criação de Deus, o homem, ela é maravilhosa. E o estudo sobre isso é mais complexo. Mas ficamos por aqui só para dar uma pitada nesse pequeno conhecimento que adquirimos. Amém?